Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo responderemos a questão número 14 do vestibular da UDESC, vestibular de inverno do ano de 2019, que é a última questão desta prova, né? O que nos diz essa questão? Fala o seguinte: em matemática, um anel de guardanapo é considerado o sólido que resta de uma esfera quando é retirado dela um cilindro circular reto, como ilustra a figura 2. Então, olha só, a gente vai retirar este cilindro aqui, ó. Tem uma esfera, né? Então a gente vai retirar este cilindro que está aqui no meio e, além disso, vamos tirar essa calota esférica aqui em cima e esta calota esférica daqui de baixo, né? E assim a gente vai obter o anel de guardanapo. Então a gente precisa tirar três coisas, né? A gente precisa tirar o cilindro, mais a calota esférica superior e tirar também a calota esférica superior para obter este objeto aqui. Continuando a nossa leitura, nós temos o seguinte, ó, um resultado interessante sobre o volume do anel de guardanapo é que ele não depende do raio da esfera, apenas da altura do anel resultante. Considere dois anéis de guardanapo A1 e A2, sendo A1 obtido pela retirada de um cilindro de raio de 3 centímetros de uma esfera de raio de 5 centímetros, e A2 o objeto e A2 obtido pela retirada de um cilindro de raio de raiz quadrada de 20 centímetros de uma esfera de raio de 6 centímetros. Com base nessas informações, o número 1 é o quê, né? O número 1 ele afirma que os sólidos A1 e A2 têm a mesma altura. Então, a altura do anel de guardanapo é esta medida aqui, que é a mesma altura do cilindro que é retirado, né? Ó, e a gente precisa determinar se essas alturas desses dois anéis de guardanapo elas são iguais ou não. Então, olha só, eu vou colocar essas duas esferas neste quadro. Então, eu já fiz aqui as representações dos segmentos, né? Então, olha só, essa primeira esfera ela tem raio de 5 centímetros, a segunda esfera ela tem raio de 6 centímetros. O raio em verde aqui, que é este Rzinho, é o raio do cilindro, né, da primeira esfera, e este aqui é o raio do segundo cilindro, que é retirado da segunda esfera, de raio de 6 centímetros, né? Então, como que a gente vai fazer para calcular a altura do cilindro, né? Que é a altura desse segmento, ou a altura do guardanapo, né? Que é a altura que é essa medida rosa aqui, né? Essa medida rosa é a medida da altura do anel de guardanapo. Então, olha só. O segmento verde vale 3, né? Que é o raio do cilindro. O raio da esfera vale 5, ó, que é essa medida preta aqui, ó. Eu vou colocar o 5 aqui. A gente vai descobrir pelo teorema de Pitágoras esta medida aqui, né? Vamos chamar ela de x. Então, quando a gente descobrir o x, para descobrir a altura, a gente multiplica por 2, né? O valor do x multiplicamos por 2 para descobrir todo, toda a altura do anel de guardanapo, né? A gente só vai descobrir a metade nessa continha que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Do teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 9, é igual à hipotenusa ao quadrado, que é 25. Logo, o x ao quadrado é igual a 25 menos 9, que é igual a 16, e, portanto, o x é igual a 4. Logo, a altura do anel de guardanapo tem que ser igual a 8 centímetros. Vamos fazer agora o mesmo para a segunda esfera, né? Então, aqui a gente tem aqui que esse segmento em verde é o raio do cilindro, que é a raiz de 20. Aqui vale 6, que é o raio da esfera, e aqui a gente vai chamar de x, que é esse segmento aqui, né? Então, olha só, x ao quadrado mais raiz de 20 ao quadrado, que dá 20, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 36. Logo, x ao quadrado é 36 menos 20, que dá 16, e, portanto, x é igual a 4. Logo, a altura desse anel de guardanapo também é igual a 8, né? Porque x mais x, né? 4 mais 4 vai ser 8. Logo, esta primeira alternativa, essa daqui, né? Ela está correta, né?
essa verdadeira. Vamos analisar agora o item 2. Se o volume de A1 é dado por 284 sobre 3π, né, o volume do anel de guardanapo 1. Então, olha só deixa eu apagar aqui essas nossas contas. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente precisa, para calcular o volume do anel de guardanapo, a gente precisa pegar o volume da esfera, né? Diminuir do volume das duas calotas esféricas e diminuir do volume do cilindro. Esta fórmula aqui é a fórmula do volume da calota, dessa calota superior aqui ou da de baixo, né? Como a gente vai pegar as duas calotas, né, a gente vai multiplicar essa daqui por 2. Né? A gente vai retirar do volume da esfera o dobro deste valor aqui. Então, a gente tira a calota de cima, tiramos a calota de baixo e precisamos também tirar o volume do cilindro. Né? Então, olha só, qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. O raio da esfera é 5, né? Então, 5 ao cubo dá 125. Menos, agora a gente vai multiplicar essa expressão aqui por 2, ó, porque a gente quer tirar duas calotas esféricas, então vai ficar 2 sobre 6, que vai dar 1/3, né? Vezes π, vezes este h. Quem que é este h da fórmula? É a altura da calota. E a gente já sabe calcular quanto que vale essa altura aqui, porque olha só, a gente descobriu que esta medida aqui, ó, que é a altura do anel de guardanapo, ou a altura do cilindro, ela vale 8, né? Só que a medida daqui até aqui, desse segmento, né, que compreende os segmentos laranja e o segmento rosa, tudo isso aqui vale 10, né? Porque o raio da esfera vale 5. Então, se o raio da esfera vale 5, o diâmetro vale 10. Então, aqui tem que ser 1. Aqui tem que ser 1 também, né? Porque 1 mais 1 dá 2, 2 mais 8 dá 10. Logo aqui a gente vai colocar o número 1. Vamos multiplicar também por 3 vezes o raio da calota esférica, né? Ou também o raio do cilindro é 3. Então, 3 ao quadrado dá 9, mais h ao quadrado, que a gente descobriu que é 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? Isso aqui, portanto, ó, este valor aqui é o volume dessa calota superior somado com o volume da calota inferior. E agora a gente vai retirar o volume do cilindro, que é π vezes r ao quadrado vezes h, né? É a área da base do cilindro vezes a altura. O raio do cilindro é 3, então vai ficar r ao quadrado vai dar 9, né? Vezes a altura do cilindro, que é 8. Então, agora fazendo essa conta, ó, começando por essa expressão aqui, 4 vezes 125 dá 500, então vai ficar 500π dividido por 3, menos 1/3 vezes π vezes 1, dá 1/3 vezes π, vezes 3 vezes 9 dá 27, 27 mais 1 dá 28, menos 9 vezes 8 dá 72, né? Aqui vai ficar 72π. Mas a gente pode escrever o 72π como 216 sobre 3, né? 72π é 216 dividido por 3, né? Porque 216 dividido por 3 dá o 9 vezes 8, que é 72. E fazendo essa subtração aqui, ó, 500π sobre 3 menos 28π dividido por 3 menos 216π dividido por 3, fazendo essa continha, 500 menos 28 menos 216, eu fiz aqui, ó, deu 256. Então vai ficar 256π dividido por 3, que é o volume do nosso anel de guardanapo, construído, né, a partir da esfera 1. Agora a gente vai fazer o mesmo para a esfera 2. Então, olha só, a esfera 2 ela tem raio 6, então o volume da esfera 2 vai ser 4/3 de π vezes o 6 ao quadrado, né? O 6 ao cubo, aliás, vou colocar o 6 ao cubo aqui, ó, vai ficar menos 1/3, né, de π vezes o h, né? Este h aqui. Quanto que é este h, né? Ó, a gente já sabe que aqui vale 8, né? Mas como o raio da esfera é 6, o diâmetro da esfera vai ser 12. Então aqui tem que ser 2 e aqui embaixo tem que ser 2 também, né? Porque 8 mais 2 dá 10, 2 mais
10 mais 2 dá 8. 10 mais 2 dá 12. Então, aqui a gente vai colocar o 2, que é a altura da calota esférica, vezes 3 vezes o r ao quadrado, ó, o r é raiz de 20, então vai ficar 20, mais o h ao quadrado, que é 4, menos, né, o π r ao quadrado, o r ao quadrado é 20, vezes o h, que é, vezes o h, que é 8, né? O h aqui é a altura, né? Aqui a gente está calculando o volume do cilindro, né? Que é πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. O raio do cilindro é raiz de 20 e a altura do cilindro é igual a 8. Então tá correto mesmo. Então, 4 vezes 6 ao cubo, eu fiz a conta aqui, ó, 6 ao cubo vezes 4 vai dar 864, né? Então vai ficar 864 π dividido por 3, menos 1/3, né? Ou melhor, 2/3. 2/3 vezes π, vezes 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 4 dá 64. E ali vai ficar 160, né? 20 vezes 8 dá 160, né? Vezes π dividido por 3. E a gente pode multiplicar um 3 aqui também, ó. Daí vai ficar 864 π menos 128 π menos... Quanto que é 3 vezes 160? Ó, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então vai ficar 480 π. Tudo isso dividido por 3, né? E se a gente fizer 864 menos 128 menos 480, vai dar de novo 256, né? Então a resposta do anel de guardanapo 2 é 256 π dividido por 3 e é o mesmo valor, né, do anel de guardanapo, do volume do anel de guardanapo primeiro. Então o item 2, ó, este item 2 aqui, o item 3, né? O item 3, ele é falso, né? Porque fala que o volume de A2 é maior do que o volume de A1. Então, como a gente sabe que aqui, esse aqui era verdadeiro, esse aqui é falso, porque o volume de A1 é 256 π sobre 3, que é igual, portanto, né, ao volume do A2. Então, a única alternativa a marcar, a única verdadeira, né, é o item 1. Então, a nossa resposta é a letra A. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais.